que é isso aqui que eu coloquei aqui? Eu coloquei as principais propriedades da matriz inversa. Essas 10 propriedades que vão estar elencadas aqui, você utiliza para resolver equações de matriz inversa, ou calcular o elemento de uma matriz inversa, e assim sucessivamente. Algumas são bem intuitivas. Então, por exemplo, quando a gente estudou matriz inversa, a gente viu que quando a gente multiplica uma matriz pela sua inversa, dá a identidade. Então, A vezes a sua inversa é a identidade. Essa é uma propriedade. Mas, Metralha, e se eu trocar a ordem aqui, continua dando a identidade? Continua. Então, a inversa vezes A ainda continua dando a identidade. Essa é a principal propriedade de matriz inversa. É aquela que você coloca duas matrizes, uma do lado da outra quadrada, multiplica, gera uma outra matriz e você iguala a identidade. Aí você monta um sistema. Essas duas propriedades garantem isso que eu acabei de falar. Agora, tem uma propriedade muito importante também. Quando você multiplica uma matriz pela sua identidade, sempre dá a própria matriz. Então, a identidade aqui, multiplicando a matriz A, não tem o poder de alterar ela. Você também poderia falar que a identidade vezes A continua dando a A, tá bom? Aqui ainda cabe uma outra propriedade onde você pode trocar essa ordem. Então, isso daqui é muito importante. Agora, se eu te falar que uma matriz A é invertível ou inversível, turma, uma matriz só é inversível se o determinante dela for diferente de zero. Eu vou justificar isso mais para frente. Então, se eu disser que o A é invertível, então fica subentendido que o determinante é diferente de zero. Tá bom? Ou seja, quando você calcula o determinante dessa matriz A, ele tem que ser diferente de zero. Então, quando esse A admite inversa, quando existe o A menos 1, quando existe o A menos 1, significa que quando você calcula o determinante de A, com certeza ele vai ser diferente de zero. Tá? Essa é outra propriedade que a gente vai conversar mais para frente. Aqui é mais difícil dessas 10, que eu acho, é essa quinta, que depois eu vou fazer um exemplo para vocês no método. Tem exercícios, por exemplo, do ITA, que eu já vi, que ele te dá uma matriz gigante, por exemplo, de 3 linhas e 3 colunas, 4 linhas e 4 colunas, e te pede um elemento da inversa, só um número. Aí você não precisa calcular a matriz A vezes a sua inversa para dar identidade, que seria uma conta gigante. Tem uma fórmula para você calcular somente um elemento da inversa. Qual é essa fórmula? Esse elemento eu estou chamando de B e J. Lembra que I é linha e J é coluna. A gente vai calcular a matriz dos cofatores de AJI. Isso eu vou explicar semana que vem. E dividir pelo determinante de A. Vou te dar um exemplo bem simples. Por exemplo, que você queira calcular o elemento da matriz inversa que ocupa a primeira linha da terceira coluna. Ele te pede no exercício para calcular o elemento da primeira linha e da terceira coluna. Você pode pensar, nossa, eu vou ter que calcular a matriz inversa inteira e depois buscar esse número. Não. Tem uma saída mais fácil. Como? Você calcular o determinante dessa matriz, dessa matriz A, que é tranquilo. Por exemplo, se é 3 linhas e 3 colunas, você aplica Sarri. Então, você calcula o determinante de A, põe no denominador dessa fração, e no numerador, você vai trocar a linha com a coluna de posição, o A31, e vai calcular a matriz dos cofatores. Então, o que é esse A maiúsculo? Esse A maiúsculo é a matriz dos cofatores, que eu vou explicar mais para frente. Então, essa divisão te dá exatamente esse elemento. Mas guarda isso. Depois a gente entra no detalhe aqui. Qual que é a propriedade 6?
Se eu te pedir o determinante da inversa, qual que é o determinante de A menos 1? É 1 sobre o determinante de A. Qual que é o determinante de uma matriz A menos 1? Ué, lembra de inversa, número inverso. Então é 1, aí você calcula o determinante de A. Simples assim. Na propriedade 7, a gente já conversou, quando você calcula a transposta da transposta, te dá a própria matriz A. Então a transposta da transposta te dá a própria matriz A. Se eu calcular na propriedade 8 a inversa da inversa, também te dá a própria matriz A. E essa 9 e essa 10 são importantes, pouca gente lembra. A gente viu no começo do ano que quando você calcula A vezes B e depois calcula a transposta, primeiro você calcula a B transposta e depois você calcula a transposta. Lembra que a ordem importa. Então você não pode colocar isso daqui, ó. Você não pode falar que A vezes B transposto é A transposto vezes B transposto. Isso não pode. Primeiro você coloca o B, depois você coloca o A. Ambas transpostas. Então a ordem importa. E por último, se você lembra da 9, a 10, se você tem A vezes B e você quer calcular a inversa dessa multiplicação, primeiro você põe B a menos 1 e depois você põe A a menos 1. Então, A vezes B a menos 1 é B a menos 1 vezes A a menos 1. Essas são as 10 propriedades de matriz inversa.